Graça e paz a todos, né, primeiramente. E cá veio eu para trazer a palavra de Deus novamente a cada um de vocês. Eu sempre espero que o vídeo seja um vídeo curto, mas nunca se sabe, né? Há sempre imprevistos. Enfim, a palavra que eu vim trazer se encontra no livro de Gálatas. Vamos ler o capítulo 5 e 6, né, de Gálatas, que diz o seguinte: Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ok, aqui primeiramente Paulo está orientando os irmãos a permanecerem na graça. A liberdade que ele está falando aqui é a graça. E não tornar ao jugo de escravidão. Que jugo de escravidão seria este? Entende? Vamos encontrar no texto então o que diz, o que é este fruto, esse jugo de escravidão, né? O que seria? O versículo 2 diz o seguinte: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, a circuncisão dos judeus é o jugo de escravidão que Paulo está falando. Não que a lei seja má por si mesma, ok? Paulo disse o seguinte também na palavra do Evangelho, que se houvesse uma lei que pudesse salvar o homem, justificar o homem de seu pecado, a justiça, a salvação, dependeria na verdade da lei e não da graça. E Paulo descreve da seguinte maneira, que eu sou mau, que nós somos mau, e que a lei é boa, e que todo mandamento é justo e bom. Só que o homem, pelo contrário, em contraparte da lei, ele é injusto e ele é mau. Ele procura a justiça que o satisfaz, e não uma justiça que vá contra os princípios dele, embora esses princípios sejam carnais. O homem carnal, ele não quer uma lei que o prejudique. Ele sempre quer uma lei que o favoreça. Em outras palavras, o homem carnal, ele não aceita receber punições pelo pecado, embora ele colha essas punições o tempo todo. Já o homem espiritual, ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece que vai sofrer o dano pelo pecado. Porém, ele vai se arrepender de seu pecado. Ele estará pronto para colher as consequências. E quando estiver colhendo as consequências, ele não vai murmurar com Deus. Ele não vai perguntar para Deus por que está colhendo tudo aquilo, sendo que ele sabe que ele pecou. Compreende? Ele diz o seguinte: de novo testemunha todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Esse que seria o jugo de escravidão. Ao circuncidar, ao homem se circuncidar, no Velho Testamento, diz que ele é obrigado a guardar todos os mandamentos na lei. Compreende? Ele está fadado a sua vida inteira a guardar toda a lei. Compreende? E estando o homem fadado a guardar toda a lei, sabendo que a lei não o pode salvar, senão Cristo, que utilidade teria a circuncisão nos dias de hoje? Nenhuma. Compreende? Não teria nenhuma utilidade a circuncisão para nós cristãos no dia de hoje, uma vez que o guardar a lei é algo que nós já fazemos. Cristo, ele nos libertou da maldição da lei, para que justamente possamos guardar a lei de uma maneira que não caiba a culpa por errar em alguns dos mandamentos. Porque se nós tentarmos nos justificar a nós mesmos com relação à lei, nós vamos ser condenados no final. Porque a lei exige do homem que ele seja perfeito.
Ele exige santidade perfeita do homem, coisa da qual era impossível aos homens alcançar. Por isso necessitou que Cristo se santificasse perfeitamente, porque a Escritura diz que o nosso modelo é Cristo, nosso modelo a ser seguido é Cristo, e que Cristo é o varão perfeito, ele é o homem perfeito. Então, se tem um modelo de homem a ser seguido, é Cristo. Se tem um homem exemplar na palavra de Deus a ser seguido, é Cristo. Compreende? Tanto que a sabedoria de Salomão, ela era uma sabedoria dada por Deus, embora ele se utilizou dessa sabedoria para o mal, né? Só que Cristo diz que ele é superior à sabedoria, ele tem uma sabedoria superior à de Salomão. Compreende? Então, o que acontece? Cristo nos libertou da maldição da lei. Então, por que voltaríamos a fazer juramentos de guardar a lei, uma vez que, circuncidando na carne, a gente estaria obrigado a guardar toda ela, sabendo que é um fardo impossível para o homem carregar? Compreende? Não faz sentido Cristo morrer na cruz por nós para a gente tornar a carregar o mesmo fardo. A nossa cruz é o negar a si mesmo. Entende? Negar a si mesmo é carregar a cruz. E é o que a lei exige. Negue-se a si mesmo e ame o seu próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Isso é o guardar a lei. Entende? Nos dias de hoje. Então, o que acontece? Isso seria voltar ao jugo de escravidão, mas isso, de uma certa forma, carrega um segundo pecado, que seria o pecado do orgulho. A pessoa, ela acha que por si mesma consegue cumprir toda a lei, consegue se justificar pela lei, entende? É como se ela dissesse: Cristo se sacrificou por mim na cruz, ok, mas ainda não foi o suficiente, porque eu ainda tenho que carregar toda a lei. É como se fosse isso. Não, Cristo carregou toda a lei sobre ele. Ele tomou sobre si toda a maldição da lei, para que a lei fosse escrita no nosso coração. Compreende? E é como se Cristo tirasse a maldição da lei sobre as nossas costas e colocasse sobre ele no madeiro, sofrendo a punição da maldição da lei, sendo maldito de Deus no nosso lugar. E é como se a gente dissesse o seguinte: eu não quero que Deus tome a minha maldição, eu quero tomar de volta para mim aquela maldição que Cristo morreu por mim. Isso é loucura. Se Cristo já morreu por mim na cruz, se Cristo já carregou a maldição da lei na cruz, por que eu quero tornar a carregar a lei como justificativa de que eu estou me justificando de meus pecados, carregando a lei? Pode alguém, porventura, através do cumprimento da lei, perdoar seus próprios pecados? Pode, porventura, sangue de bodes e de ovelhas perdoar pecados? Não. Somente o sangue de Cristo pode perdoar pecados. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz o seguinte nos profetas: que se Deus disser ao justo, certamente viverás, e ele, confiando em sua justiça, fazer tudo o que é mal, Deus não lembrará de nada do que ele fez de bom. Somente o que ele fez de mal contará para a punição dos pecados dele. Compreende? Porque ele abandonou o caminho de justiça. E ele diz o seguinte, que o justo não viverá por sua justiça no dia em que pecar. Então, no dia que você estiver guardando toda a lei, você vai estar na sua consciência assim: eu estou salvo. Mas no dia que você descumprir um desses mandamentos, você vai falar: agora eu estou condenado. O pensamento da lei é um pensamento que não traz esperança. O guardar toda a lei como justificativa para se salvar não traz esperança ao homem. Antes traz uma expectativa angustiosa de que a lei não vai poder salvá-lo. Compreende? Eu estou cumprindo tudo aquilo, mas
tudo aquilo que eu estou cumprindo é inútil porque aquilo não vai me salvar. O que vai me salvar é a fé em Cristo, a fé no sacrifício de Cristo. E diz o seguinte no verso 4: de Cristo vos desligaste-vos, vocês que procuram se justificar na lei. Na graça vocês decaíram. Então, aqueles que procuram se justificar na lei, eles decaem na graça. E eles se desligam de Cristo. Compreende? E diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através do amor. Então, o mandamento da lei é esse. Toda a lei se cumpre nisso: amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a graça nos permite amar o próximo como nós mesmos, como por um cumprimento da lei, sem punição pelo pecado, entre aspas, né? Sem punição, sem maldição lançada ao homem por conta do pecado, é muito melhor guardar a lei pela fé, atuando ela pelo amor, né? Manifestando ela através do amor, do que você atuar a lei como o único meio de salvação do homem. Porque isso trará uma mentalidade cheia de desesperança. Uma mentalidade em que uma hora estarei salvo e outra hora estarei condenado porque eu não cumpri os mandamentos. Mas agora eu posso ter total confiança de que alguém cumpriu a lei por mim. Alguém carregou o fardo da lei por mim. Alguém se aperfeiçoou por mim, para que possamos ser considerados perfeitos diante dos olhos de Deus. Não perfeitos ao ponto de não termos pecado, mas termos um espírito aperfeiçoado por meio do Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito Santo que recebemos para aperfeiçoar o nosso caráter espiritual, o nosso homem, o nosso Adão. Ele está corrompido. O Adão em nós está corrompido pelo pecado. E o que o Espírito Santo vem fazer é restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem, uma vez que o pecado, lá no Jardim do Éden, corrompeu o bem em nós. Corrompeu a nossa mente e o nosso coração. E o Espírito Santo vem trazer de novo a mentalidade de Deus, nos dar a mente de Deus, ao ponto de que possamos discernir bem e mal, e nos afastar do que é mal, nos afastar da aparência do mal. Ele diz o seguinte também: porque nós, pelo Espírito Santo, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Esperança da justiça que provém da fé. Então, a nossa esperança é o sacrifício de Cristo. Nossa esperança está voltada totalmente a isso, a que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Por isso somos considerados justos, porque Ele é justo. E Ele fez morrer, juntamente com Ele, o nosso pecado na cruz. Por isso também, quando Ele morreu, nós morremos para o mundo. Por isso, quando Ele foi crucificado e sepultado, também fomos crucificados nós com Ele, na semelhança de nossa carne. E fomos enterrados juntamente com Ele na semelhança de nossa carne, para que os nossos pecados continuem mortos em nossa consciência, para que não vivamos mais para o pecado e nem venhamos mais querer voltar ao pecado, voltar à escravidão do Egito. Compreende? Que não venhamos mais a nos escravizar e nos enredar esse jugo de escravidão do pecado. Que não venhamos mais nos voltar à iniquidade, uma vez que morremos para essas iniquidades. Uma vez que Cristo morreu por nós, declara a Escritura, todos nós morremos com Ele, porque estando Cristo crucificado, está morto o nosso pecado, está morto a condenação. Já não há mais morte eterna, já não há mais condenação para o pecado, uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Ele morreu para perdoar a dívida do pecado. Também é dever nosso perdoar os pecados de nossos irmãos e também repreendê-los para a própria salvação dos mesmos. Ok? E diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês iam bem, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele faz uma pergunta. Ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Essas palavras persuasivas, essas palavras que têm convencido você a querer guardar a lei, a querer se voltar para a lei como meio de salvação, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo querer que você carregue novamente o fardo da lei. Compreende? Não provém do Espírito Santo que você se santifique por meio da lei, mas por meio de Cristo você seja santificado. Não se santifique por meio de obras, mas por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiará a fazer as obras da maneira adequada. Ok? E assim diz as Escrituras, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro pensamento, outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele está querendo dizer o seguinte: aquele que fica forçando vocês a se circuncidar, dizendo que é necessário praticar obras para a salvação, que o sacrifício de Cristo não foi completo, que é necessário guardar toda a lei, isso está mais presente nos judeus, em alguns, não todos, judeus, né? Porque tem judeus que creem em Jesus e que não obrigam outros a querer guardar a lei. Mas aqueles que fazem isso, eles sofrerão a punição, uma vez que estão desvirtuando a fé de alguns. Porque se guardamos pela esperança a fé em Cristo para a salvação, uma vez que Cristo virá, e ele diz em sua palavra, por acaso achará fé na terra? Ele não diz se achará justiça, se achará um homem justo na terra. Não, ele diz se achará fé na terra. Alguém que creia de todo o coração nele. Entende? Então é pela fé que aguardamos a esperança da salvação. Não por obras. É o que diz as Escrituras. Não é por obras para que ninguém se glorie dizendo: eu fui para o céu porque sou bom. Não, antes é pela fé, crendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados e para a salvação daqueles que creem. Ah, mas isso basta? Sim, isso basta. A obra do Espírito Santo, meu irmão, meu caro irmão, é perfeita. Desde o convencimento do pecado, até a redenção do homem, até o novo nascimento de uma nova criatura e até a preservação da salvação do mesmo para a salvação, até a ressurreição dos mortos e a ascensão dos vivos aos céus, que é o arrebatamento, meu irmão, essa obra é perfeita. Ninguém pode impedir um Deus onipotente de salvar o seu povo. Nem Satanás, nem o mundo, nem os governadores, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho, nem os anjos caídos, nem os demônios, nem os anjos de Deus. Ninguém pode te impedir de ser salvo se Deus está cuidando da sua salvação. Mas agora, se a salvação está nas nossas mãos, nós temos muitos a lamentar. Nós só temos a lamentar. Como um pecador imperfeito pode salvar-se a si mesmo? Agora, se confiamos num Deus onipotente que morreu por nós na cruz para perdoar os nossos pecados, aí cremos que as nossas obras de justiça será por amor a Ele, será por amor aos escolhidos e por amor às pessoas do mundo também, aos nossos inimigos também. Então, viveremos de tal maneira que não teremos inimigos. O maior inimigo da fé cristã são as falsas doutrinas e também as riquezas.
Esses são os maiores ídolos do tempo atual. Porque as riquezas faz um homem duvidar se quer seguir o caminho de Deus ou se quer aceitar suborno para abandonar a Deus. Sim, o dinheiro pode comprar a salvação do homem, entre aspas. Pode fazer com que um homem negue a fé. Não somente negar a fé, mas entregar outros à morte. O dinheiro é o maior ídolo do século atual. As pessoas não falam de outra coisa, não vivem sem dinheiro. E aqueles que estão com o seu coração no dinheiro, nas riquezas, afastam o seu coração de Deus. Eu não estou dizendo que ter dinheiro, meu irmão, é pecado. Mas eu estou dizendo que a avareza, o amor ao dinheiro, seduz os homens ao engano e diversas concupiscências e a diversos pecados. Porque com as riquezas, os homens se prostituem, se embriagam, fazem tudo o que é de errado. Ainda que se use o dinheiro para o bem, se o seu coração estiver no dinheiro, ainda assim, vocês correm um caminho não para a salvação, mas para a condenação. Jesus disse, não acumuleis tesouro na terra, mas acumulai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não escavam e roubam, aonde o seu galardão, a sua recompensa, é garantida, é guardada. Aqui na terra você não tem garantia se você vai ter uma casa para morar no dia de amanhã, você não tem garantia se você vai ter o que comer amanhã, o que vestir amanhã. Tudo isso quem te dá é Deus. Mas se chegar um tempo que você tiver que perder tudo isso, aonde estará o seu coração? Onde estará a sua esperança? Restará alguma esperança para você se o seu Deus era o dinheiro? Restará alguma esperança se o seu Deus era a vida do seu filho, da sua esposa? Se eles morrerem, morre com você a sua esperança? Se eles morrerem, morre com você Jesus? Morre com você o seguir Jesus? Se eles morrerem, você abandona a cruz? Se eles morrerem, você segue por outro caminho? Sim, porque se o seu coração estiver neles ao ponto de você dizer, eu não consigo viver sem a minha esposa e sem meu filho, no dia em que eles morrerem, morre a sua fé, você abandona Deus. Então, firme o seu coração em Deus, ok? Ainda que seja... Eu não estou dizendo que você não vai chorar por perda do seu filho e de sua esposa. Eu não estou dizendo que você vai ser um robozinho que não chora, ok? Você vai chorar, você vai se entristecer, porque quem ama se entristece pela perda de alguém que ama, ok? E o mandamento que Deus nos deu é, amem uns aos outros. Chore com os que choram e alegre com os que se alegram. Essa é a ordem bíblica, ok? E diz o seguinte, confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Deles, oxalá até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, a rebeldia seria o seguinte, o homem voltar à lei, o homem querer se justificar na lei, a independência de Cristo para a salvação, o homem dizer, eu consigo me salvar. Isso é rebeldia, isso é pecado. O homem que tenta justificar na lei, se justificar na lei para a salvação, peca. Porque está dizendo a Escritura que isto é rebeldia. E o pecado primordial que levou os anjos a caírem do céu, querendo ou não, foi a rebeldia. E o que o diabo tem causado aí fora no mundo, você pode perceber. O que ele tem causado aí fora no mundo é o pecado de rebeldia. Você vê a mente das pessoas sendo rebelde contra a palavra de Deus. Elas não se submetem à palavra de Deus. Elas não obedecem pai e mães. Elas trocam de sexo o tempo todo. Elas abortam seus filhos.
Eles veem filhos como maldição aí no mundo aí fora. Não todos, mas uma certa parte, ok? Não posso generalizar, porque existem pais e mães de família que honram, que amam os seus filhos de todo o coração, entende? Então eu não posso generalizar, mas ainda entre lares de pais e mães honestos, ainda há muitos pensamentos mundanos inseridos em seus pensamentos. O feminismo, essas coisas, essas doutrinações que vieram desde a escola, ficou enraizado no coração do homem. Só quem pode tirar isso é Deus. Concorda? Daí diz o seguinte, a escritura, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa chamada à liberdade é ser chamados para a graça. Ele diz o seguinte: nós somos livres da lei, da obrigação da lei, como cumprimento para a salvação. Não somos obrigados a guardar toda a lei. Estamos livres. Ok? Nós, de fato, estamos livres. Só que ele diz que a lei, na verdade, esta liberdade, que é a graça, ela conhece um limite. Ela tem um limite do qual não pode ser ultrapassado. Senão voltamos a ser escravo de nós mesmos, do nosso pecado. E que limite é esse? Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não uses da liberdade, que é a graça, para dar ocasião, para dar liberdade à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele diz o seguinte: qual seria o segredo para manter a minha mente cativa à obediência a Deus? Ser servo uns dos outros por meio do amor, não fazendo nada forçadamente, nem por murmuração, mas fazendo de coração disposto, amando o próximo. Ok? Ele diz o seguinte também: porque toda lei se cumpre em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o guardar a lei, ok? Então, todo o mandamento se resume nisso: amar o próximo como a ti mesmo. E Paulo aconselha que a gente seja escravo uns dos outros por meio do amor. E essa palavra, ela carrega um peso muito grande. Uma vez que Cristo nos libertou do nosso pecado lá na cruz, nós passamos a ter uma dívida não somente com Cristo, logicamente, mas também com os homens. Temos uma dívida com a humanidade, de levar o nome de Deus à humanidade e de viver esta fé. Não somente isso, mas de perdoar uns aos outros. Ok? Ele diz: se vós, porém, se mordem e devoram uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Ele diz o seguinte: se vocês estão brigando entre vocês, se vocês o tempo todo estão cheio de inveja e causando contenda e brigando e cheio de questões pequenas e contendas, e começam a brigar e começam a viver totalmente em desunião. Logicamente a união é baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Vocês começam a se desunir por causa de invejas, contendas e coisas do tipo. Ele está dizendo o seguinte: chegará uma hora que vocês vão se destruir. Chegará uma hora que vocês vão querer se matar, se vocês continuarem em questões de contendas pequenas. Se você não se faz escravo do outro por amor a outro, e este outro também sendo recíproco a você, acaba que a discussão, a gente vai brigar o tempo todo, a gente vai
odiar os outros o tempo todo. E por inveja, a gente pode correr o risco até de fazer como os fariseus, que entregaram Jesus à morte por inveja. Que não venhamos nos invejar, irmãos. Compreende? Se Deus deu conhecimento a mais para um e para outro menos, isso foi propósito de Deus para a edificação do corpo. Não foi chamado todos a ser pastor. Não foi chamado todos a ser apóstolo. A saber, só existe os 12 apóstolos. Estes são a base da igreja. Estes são os alicerces erguidos sobre a rocha que é Cristo. Então não existe outros apóstolos no dia de hoje, em qualquer época que seja, a não ser os 12. Aquele que se denomina apóstolo, ele é herético. Os 12 apóstolos já cumpriram a missão, já deram testemunho deles até a morte. Foi inaugurado a coluna da igreja. As 12 colunas da igreja, que são os 12 apóstolos. Inaugurado com sangue. O derramar do sangue desses apóstolos. E com o exemplo dele, você vê a igreja o tempo todo, em diversas épocas. Épocas, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas você vê a igreja derramando o seu sangue. Por amor a diversas e muitas almas. A igreja derrama a sua vida, o seu sangue, para comprovar a nossa fé é verdadeira. A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé não é sem sentido. Embora pareça loucura ao mundo, mas é a maior sensatez que pode haver no mundo. A maior pessoa, a pessoa que pensa mais saudavelmente no mundo, é o cristão. A pessoa que não tem nada a temer, nada a perder no mundo, é o cristão. Então por que nós andamos angustiados no mundo, desanimados em fazer o bem, se nós não temos nada a perder, ainda que morramos fazendo bem? Porque é muito melhor morrer fazendo bem do que morrer sendo um caluniador, morrer sendo um bandido, morrer fofocando, morrer fazendo tudo que é mal. É melhor a gente morrer fazendo bem do que morrer fazendo mal, uma vez que não temos nada mais a perder. Uma vez que desta morte, desse breve período de dor, de parto, como diz a Escritura, as dores de parto, a breve aflição da angústia da morte, saltamos diretamente para a vida eterna e não para a condenação eterna. Então o que temos a perder, irmãos? Se o Espírito Santo, através de mim, está querendo te incentivar a viver essa fé em todo e qualquer lugar, ainda que soframos perseguições, ainda que soframos açoites, ainda que soframos a dor e a angústia, perdas de parentes, ainda que soframos tudo isto por amor a Cristo, é a melhor coisa que poderemos fazer. Na época de hoje, a melhor coisa. Não se contamine com Sodoma, essa Sodoma atual. Não se contamine. Não coma da comida dos demônios aí fora. E a comida dos demônios que eu estou falando é a doutrina deles, pregada aí no mundo. Não se alimente dessas doutrinas. Não ouça homens pagãos. Ouça aqueles que têm a verdade a ser falada. Ok? Amem a verdade e não a mentira. Ele diz o seguinte: digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito, andai... E esse andai significa o quê? Viva, pratique a doutrina. É basicamente isso. Pratique a doutrina. Jesus compara o homem que pratica a doutrina que ele ensina como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha, quando a casa é edificada sobre a rocha, ela não se abala facilmente. Ela não se destrói facilmente. Então ele quer dizer o seguinte: se você está alicerçado nas doutrinas de Cristo, vivendo a doutrina de Cristo,
Vou dizer o seguinte, se o homem ele conseguisse ser obediente a essa doutrina, sem errar em nada nela, ele nunca pecaria. Nunca. Nunca mesmo. Só que, por causa da concupiscência, por causa do coração maligno, o homem peca. E Jesus diz o seguinte, ele não vem com um discurso enganador dizendo o seguinte, você vai me seguir e você nunca mais vai pecar. Cristo diz o seguinte, é impossível que não venham os tropeços. É impossível que você não torne a cair em pecado novamente, mesmo depois de me conhecer. O que ele está querendo, o que Cristo quer é o seguinte, Cristo não quer perfeição. Sabe por que eu digo que Cristo não quer perfeição de nós? Porque o que exige de nós a perfeição é a lei. Só que ele diz o seguinte, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele torna Cristo mentiroso, uma vez que a Escritura declara que todo homem é maligno em si mesmo, e que todo homem é pecador. É a natureza do homem, é pecador. Então temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Quando nós nos voltamos demais à natureza espiritual, nós podemos correr um grande risco de achar. É claro que quando a gente está vivendo a fé, nos afastando do pecado, a gente percebe que a gente não está pecando em algumas coisas. Porém, a gente não analisa com profundidade as coisas. Acaba que a gente não analisa se o nosso pensamento está sendo correto ou incorreto. E podemos acabar, por assim dizer, em achar que não estamos mais cometendo pecado. Ao ponto de a nossa mente nos enganar achando que não somos mais pecadores, entre aspas. Compreende? É o que Jesus disse, não vim salvar justos. Não vim chamar justos. Por que ele diz não vim chamar justos? Porque a palavra de Deus diz que não existe um homem justo sequer. Não vim chamar justos, porque o homem que se considera justo, ele não vai querer se arrepender de pecado, uma vez que ele não vai enxergar pecado nele mesmo, ele vai enxergar apenas bondade. Ele veio chamar o pecador, ele veio chamar aquele que tudo que ele enxerga em si mesmo é o pecado, tudo que ele enxerga em si mesmo é que ele é imperfeito e que ele precisa de Cristo. Embora ele não peque em algumas coisas, mas ainda assim ele se vê pecador, ele se vê pequeno. Este homem vai ter uma humildade mantida em seu coração. Compreende? Porque o homem que se leva muito ao lado espiritual, ele acaba se superiorizando e às vezes subestimando até a outros. Compreende? Então, o que acontece? É saudável manter os dois pensamentos. A carne, ela atende um propósito benéfico a nós também. Não somente o propósito maléfico de nos destruir quando pecamos, mas o propósito benéfico de nos manter humildes. Porque quando olhamos para nós mesmos em pecado, em nossa natureza pecaminosa, nós percebemos o quão distante de Cristo estamos e precisamos dele. E quando nós olhamos para a nossa natureza espiritual regenerada, nós devemos olhar com o filtro da carne também, entre aspas, para que a gente não se exalte ao ponto de achar que não estamos cometendo pecado nenhum. Então a nossa carne, ela tem um propósito de nos manter humildes também. Não é só um propósito maligno, entende? Então, ele diz o seguinte, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas ele também diz o seguinte, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Assim como a luz, ela se opõe às trevas. A carne, ela vai querer resistir à vontade do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele resiste às vontades do homem carnal. O homem carnal é inimigo de Deus, e Deus é inimigo do homem carnal.
Mas quando temos uma natureza nova, a nova criatura nasce em nós, ela inclina a carne à obediência a Cristo, às Escrituras. Compreende? E diz o seguinte, ó. Ele diz o propósito do porquê que eles lutam entre si e por que eles são opostos entre si. Para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Então a carne, ela cumpre esse propósito, para você não fazer o que você quer. Como que eu sei se uma decisão que eu vou tomar é algo que provém de Deus ou de mim? Se é algo que eu quero muito, e pelo filtro da palavra de Deus, esse algo que eu estou querendo muito é pecado, então isso não provém do Espírito Santo, mas de mim. Então o que eu tenho que fazer nesta ocasião? Conhecendo a palavra de Deus e conhecendo que a minha vontade está sendo contrária à vontade de Deus em sua palavra, eu devo levar o meu pensamento cativo à Escritura e obedecer à ordem bíblica e não me voltar ao meu pensamento. Então, o homem que não procura fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus, o homem que não procura glorificar a si mesmo, fazendo a vontade de si mesmo, mas procura glorificar a Deus, cumprindo a vontade dele, este homem obedece a Deus. Este homem, ele é aprovável diante de Deus. E diz o seguinte também, ó. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Nós que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo a cumprir o mandamento de amor ao próximo, tanto que Jesus fala que é um mandamento novo. Só que não é novo, é um mandamento velho. É um mandamento de amor ao próximo como a si mesmo. É um mandamento que está na lei. Mas os judeus interpretavam aquilo como uma grande obrigação, um grande fardo. Então, quando você cumpre o amor ao próximo por obrigação, você cumpre com um grande risco de fazer apenas para autossatisfação de si mesmo. Então seria o seguinte, eu vou cumprir o bem ao próximo somente porque a lei está mandando. E porque cumprindo o mandamento de amar o próximo por obrigação da lei, eu vou ser salvo. Mas não é assim. O que Cristo está falando, dizendo é o seguinte, um escravo, aqui que ele está falando, que devemos ser escravos uns dos outros por meio do amor de Cristo, é o seguinte, é um escravo voluntário, não é um escravo que ele se força a ser escravo do outro, não é um escravo que ele se força a servir o outro, é um escravo que ele se força em amor, é um escravo que ele ama por livre e espontânea vontade, com uma espontaneidade no seu coração, ele ama o seu próximo, não por obrigação, não porque a lei nos obriga, mas sim porque ele quer amar o próximo. E convenhamos, pensando dessa maneira, não é melhor servir ao próximo, amar o próximo, sem ser por obrigação? Porque daí eu não vou estar fadado eu não vou estar obrigado a cumprir a lei para amar o meu próximo. Eu vou apenas cumprir porque eu o amo. Que assim como Cristo me amou, eu vou amar aquela pessoa, não para ser salvo, mas eu vou amar aquela pessoa para que ela veja Cristo em mim. Se ela ver Cristo em mim, isso também é um grande testemunho que nós damos, que pode ser um dos passos que a pessoa veja em nós para se converter. Ok? Não que a salvação esteja fadada a nós. Não que a salvação do outro dependa de nós. Mas o outro, enxergando Cristo em nós, ele vai ver o seguinte: poxa, aquela pessoa, ela vive o verdadeiro evangelho. E uma das coisas que a gente pode carregar como por amor ao próximo, o que seria levar o fardo uns dos outros por amor? Carregar as cargas uns dos outros pelo amor. Seria o seguinte: eu não me negar a sofrer os danos pelo evangelho. E assim eu estarei carregando a minha cruz. E
Quando um irmão vê que eu estou carregando a minha cruz, que eu estou exausto, que eu estou sobrecarregado e não estou querendo desistir de carregar a minha cruz, um irmão que também está carregando a cruz dele, ele me anima através da palavra de Deus a continuar carregando esta cruz. E eu o animo através da palavra de Deus a continuar carregando essa cruz, ainda que tenhamos que carregar no corpo as marcas de Cristo. Compreende? Como o apóstolo Paulo fez. Então, meus irmãos, é desta forma que devemos fazer, carregar o fardo uns dos outros, né? Ele diz o seguinte também, ó, mas se sou guiado pelo Espírito, a gente não está fadado a amar o próximo por obrigação, porque a lei diz. A gente ama porque Cristo nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e assim nós devemos o amor ao próximo. Ele diz o seguinte também, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são evidentes: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, que seria explosões de ira, né? Discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Glutonaria é a pessoa, como posso dizer? A pessoa que come em excesso. Isso é a glutonaria. A pessoa comer não para satisfazer a sua fome. É a pessoa comer para satisfazer a tristeza, para satisfazer a angústia. E com o excesso da comida em si, que a pessoa vai comendo, para tentar esquecer ou aliviar a tristeza ou qualquer coisa do tipo, na verdade é alimentação compulsória, compulsiva, a pessoa não consegue parar de comer. Ao fazer isso, a pessoa perde. Por quê? Porque ela vai estar destruindo o templo do Espírito Santo através de várias e várias doenças, como colesterol alto, né? Pressão alta, diabetes, um monte de coisa vai contrair. Um templo do qual nós temos por função cuidar dele. A glutonaria é um pecado esquecido nos dias de hoje, uma vez que as pessoas não ligam muito para isso. E sabe como que você pode enxergar a glutonaria nos dias de hoje? É aquele tipo de pessoa que quando vai para academia, por exemplo, ela quer comer além da conta dela, a ponto de até querer vomitar, só para ganhar músculo, para enaltecer a sua vaidade, para endeusar, embelezar o seu corpo, para que os outros olhem e admirem o corpo dela. E isso não é somente glutonaria, mas também vaidade. Aqui, ó. Diz o seguinte: a respeito das quais eu vos declaro o que? Essas coisas que são pecado que ele falou. Como já vos outra hora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, ele diz, é amor, alegria, entende? Amor e alegria são os primeiros. Então, o amor que nós devemos ao próximo é o primeiro, vem em primeiro lugar. A alegria de espírito, que o Espírito Santo nos traz, do qual podemos ficar alegre mesmo em situações de aparente tristeza. Nós permanecemos com um espírito alegre. Paz, que é o que o mundo prega aí fora, você ficar em paz. Porém, como você tem paz se o seu pecado o tempo todo te condena ao inferno e te acusa de condenação? Como você fica em paz se os demônios o tempo todo, quando você peca, lança no seu pensamento dizendo você está condenado, você está condenado. E quando eles não lançam o pensamento dizendo que você está condenado, eles dizem, você não pecou. Você não pecou, você não fez nada demais. Compreende? A paz no mundo é uma paz passageira. A paz de Cristo é esta, que declara a Escritura. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Por que paz para com Deus? Porque foi reconciliado
a nossa vida com Ele, por meio do sacrifício de Jesus, é o que declara a Escritura, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras fomos sarados, não somente da enfermidade física, mas da enfermidade espiritual, que é o pecado. Então, foi abolido o nosso pecado na cruz. Foi abolido o pecado da nossa carne lá na cruz. Então, a inimizade foi abolida na cruz. Então, finalmente estamos em paz com Deus. Finalmente, a nossa mente e nosso coração pode descansar em Deus e ter a paz de espírito, uma vez que não há mais condenação pelo pecado. Ok? Ele diz o seguinte: longanimidade, que é a paciência, benignidade e bondade, os dois são a mesma coisa, né? Fidelidade, não somente a fidelidade com sua esposa, não somente a fidelidade em amizades que você tem, mas também fidelidade a Deus acima de tudo. Mansidão, tanto que muitas das vezes a fé nas Escrituras é manifestada através da fidelidade. Como assim? Abraão, quando teve que sacrificar seu filho, como foi manifestado a fé dele? Você acha que ele foi lá e perguntou para Sara: Sara, eu vou lá e eu vou sacrificar nosso filho porque Deus pediu? Não, você não vê esse diálogo na Escritura. Você vê Abraão acordando seu filho, tomando ele e a lenha e levando para um monte que Deus ordenou para que ele sacrificasse seu filho. E Abraão, confiando na bondade e na misericórdia de Deus, diz: Deus proverá um sacrifício para si mesmo. E foi o que aconteceu. Era propósito de Deus que Abraão sacrificasse? Como foi manifesta a fé de Abraão? Através da obediência a Deus. Primeiramente, a obediência de ir e sacrificar seu filho lá. E quando chegou e levantou o punhal para sacrificá-lo, apareceu o cordeiro, e um anjo bradou desde o céu, dizendo: não faça isso, não toque no menino. Deus preparou para si o sacrifício, que é a representação de Cristo ali. Aquele cordeiro que estava preso no espinheiro ali era o sacrifício, que era Cristo, a representação de Cristo. Cristo morrendo por nós. Compreende? Então a fidelidade que é manifestada através da obediência, foi uma manifestação de fé de Abraão. Entende? Ele não teve apenas paciência, longanimidade e obediência à palavra de Deus para conseguir a promessa que era Isaac. Mas ele também teve a ousadia, a fé de entregar o seu único filho para ser sacrificado a Deus. E Deus, conhecendo que ele sacrificaria mesmo o seu filho, não permitiu que ele cometesse tal pecado. Porque para Deus sacrificar um sacrifício humano é pecado. Porque sacrificar um animal e sacrificar um ser humano não é a mesma coisa. Compreende? Ele diz o seguinte: também tem a mansidão, que é o caráter. A mansidão e a paciência geralmente elas andam juntas. Todo aquele que é manso, ele também é paciente para não se irar. Compreende? E o domínio próprio, do qual a gente vê que no mundo não existe domínio próprio. Não existe homem que se domine, por mais piedoso que seja. Não existe homem capaz de dominar a si mesmo, capaz de refrear sua natureza, senão que o Espírito Santo, por meio da rédea, por meio da palavra de Deus, por meio de uma mente cativa em obediência à palavra de Deus, nos guie e nos dê rédeas para frear as ações malignas do nosso coração. Ok? Então, diz o seguinte também: contra estas coisas não existe algo proibindo a gente de cumpri-las. Entende? E não nos permite, e a lei não nos proíbe de amar.
Mas a forma que muitos homens no mundo amam é pecaminosa. As pessoas amam de uma maneira completamente pervertida. Eles pervertem o que é o verdadeiro amor. Eles acham que o amor... Só um minuto. Eles acham que o amor, ele é algo liberal, é algo que libera tudo. Ah, eu tenho minha esposa, então eu posso liberar ela para dar para quantos homens ela quiser. Não, não é assim. Isso é uma ideia satânica. Ah, então se eu amo, eu não posso sentir ciúme. Quem disse que eu não posso sentir ciúme? Quem disse que eu não posso sentir ciúme? Se aquela pessoa, ela teve uma união carnal comigo, eu e ela se tornou uma só carne, quer dizer que eu não posso ter ciúme de minha esposa? Que ideia diabólica é essa? Porque quando não há ciúme, não há preocupação. Então é como se aquela pessoa, eu não me importasse então se ela desse para meio mundo então. Isso é uma profanação do que é amar. Um verdadeiro amor, ele comporta ciúme. Só que não um ciúme excessivo, a ponto de sufocar a pessoa. Não é um ciúme excessivo ao ponto de, se eu perder essa pessoa, eu mato ela. Não. Isso é um ciúme diabólico também. O ciúme, ele deve ter... A gente deve ter cuidado com o ciúme, porque ele deve haver uma certa temperança. Se ele passar demais, a gente pode acabar cometendo vários e vários pecados. Se ele for muito pouco, a gente pode acabar sendo liberal demais. E acabar sendo permissivos com o pecado alheio. Então, quem ama sente ciúmes. Porque se o meu corpo pertence apenas à minha esposa, eu dou o meu corpo, ele está sendo doado apenas para minha esposa, exclusivamente para ela, eu não vou querer que ela doe o corpo dela para outro. Eu quero que o corpo dela seja exclusivamente meu, somente meu. Assim como eu dou o meu corpo apenas para ela, ela também deve doar o seu corpo apenas a mim. Eu devo ser suficiente a ela e ela deve ser suficiente a mim. Eu devo me satisfazer com ela e ela deve se satisfazer comigo. A partir de quando entra uma terceira pessoa, essa união de uma só carne vira uma bagunça, vira um inferno. Compreende? É apenas dois. Um homem e uma mulher para o resto da vida, como declara a Escritura. Porque no paraíso não foi formado Adão e Eva e mais uma mulher ou mais um homem. Não. Foi formado Adão e Eva. Então o plano de Deus sempre foi Adão e Eva. Homem e mulher. Não homem com homem, não mulher com mulher. É homem com mulher. E apenas uma mulher e apenas um homem. Nos dias de hoje você vê isso sendo desvirtuado. O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é essa. Se você é mulher, você foi criada para ser feminina. Se você é homem, você foi criado para ser masculino. E exaltar a sua masculinidade. Viver a sua masculinidade. E a mulher viver a sua feminilidade. O diabo, ele quer trocar, ele quer manchar a imagem de Deus. Como que ele mancha a imagem de Deus? O homem querendo ser mulher, e a mulher querendo ser homem, o cavalo querendo ser passarinho e por aí vai. Assim ele muda a imagem de Deus. E mudando a imagem de Deus, ele também consegue mudar o conceito de Deus que nós temos com relação à Escritura. Se permitirmos que a nossa natureza seja mudada por outra, também permitiremos que doutrinas que estão nessa palavra sejam adulteradas. Compreende? Porque um homem que pensa como uma mulher, ele jamais poderá pensar como um homem.
E jamais ele poderá entender a Bíblia como um homem, à luz de como o que Deus quer dele. Compreende? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. A imagem de Deus foi trocada por imagem de semelhança de homens, de répteis e por aí vai. E também, o que é mudar aí semelhança de Deus? É fazer com que o homem ele cometa vários e vários pecados, várias e várias atrocidades deliberadamente, sem se arrepender. Assim você converte a bondade, a justiça de Deus e você corrompe tudo com o pecado, misturando a bondade e a justiça de Deus com a justiça e a maldade que provém do pecado. E assim você mancha a santidade. Compreende? Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele diz o seguinte, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Já não vivem mais para a carne. Ainda que cometam alguns pecados, não vivem a sua vida exclusivamente para satisfazer a carne. Eles procuram viver e ter a sua consciência voltada a Cristo, para viver para Cristo, não para a carne. Ok? Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se agora nós recebemos pela fé a salvação, se nós vivemos no Espírito agora, nosso Espírito vive por causa da justiça, como declara a Escritura. Mas o corpo está morto por conta dos pecados que podemos ainda tropeçar e cometer. Na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça é essa? O sacrifício de Cristo na cruz por todos nós. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Se vivemos no Espírito, se conseguimos a salvação no Espírito, então que vivamos como filhos da luz. Então que vivamos como verdadeiros cristãos no mundo, pregando para que a nossa fé seja pública. Andemos no Espírito. Isto é andar no Espírito. Manifestar a luz ao mundo. Deixar Cristo falar ao mundo. Resplandecer Cristo ao mundo. Isso é viver no Espírito também. Não nos deixemos possuir de vanglória, de orgulho, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque onde um se orgulha e se exalta acima dos outros, os outros começam a invejá-lo. E começa cada um a invejar o outro. Ok? E diz o seguinte, ó. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, você corrige a outro se alguém pecou, se o seu irmão pecou, você vai lá, corrige ele com toda mansidão, com toda brandura. E guarda-te. Guarda-te também para não pecar, para também não ser tentado. Ok? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei as leis. Isso é, por amor uns aos outros, vocês ajudarem os irmãos na caminhada, e os irmãos também ajudar você na sua caminhada, para que ninguém abandone a fé, mas antes todos sejam fortalecidos, para que não haja que em um último momento, surgindo algum sentimento de amargura, surgindo algum pecado entre nós, não sejamos condenados juntamente com o mundo. Por isso exortemo-nos uns aos outros, para que nos afastemos do pecado. E quem está sendo exortado, não julgue como fariseu aquele que está exortando, uma vez que a pessoa está apenas querendo o bem, apenas querendo que você seja salvo, afastando-te do caminho das trevas e te aproximando da luz que é Cristo. Ok? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Imagina, eu julgo ser justo.
Mas na verdade eu ainda cometo alguns pecados, embora pratique algumas justiças. Se eu me agarrar ao que eu estou fazendo de bem e não me atentar ao que eu estou fazendo de mal, vai acabar que eu vou me achar como os fariseus. Vou me colocar na situação dos fariseus. Eu peco, não reconheço pecado e me considero justo, eu sou bom, e ao mesmo tempo vai acontecer o seguinte: eu não preciso me arrepender, é o que eu vou achar. Entende? E aquele que acha que é algo, não sendo nada, engana a si mesmo. E é realmente o que somos, nós não somos nada. Entendeu? E se eu me estimo como algo superior, como sendo alguém, nossa, muito espiritual, ao ponto de eu achar que sou muito melhor do que os outros, eu estou me enganando. A palavra de Deus diz que o maior no reino dos céus é o menor. Os discípulos dizem: quem seria maior que João Batista no reino dos céus? Ele diz que aquele que é o menor, aquele que está disposto a servir, aquele que mais serve na terra, mais se entrega, este é o maior no reino dos céus. Aquele que a si mesmo se humilha, este é o maior no reino dos céus. Porque é melhor que nos humilhemos a nós mesmos para que Cristo seja exaltado, do que nos vangloriando, deixarmos de dar glória a Deus, esquecermos que somos pecadores e nos afastar do caminho dele. É melhor nos humilhar a nós mesmos, é o que diz a Escritura. Porque qual pai, ao ver o seu filho se humilhando, prostrado diante aos pés de seu pai, dizendo: pai, eu não sou nada, por favor me perdoa, de imediato não o recolhe e o coloca de pé, dizendo: filho, eu o perdoo? Qual é o pai que não faz isso? Então é desta maneira que devemos nos portar, nos humilhando diante de Deus, ainda que ele não nos coloque de pé. Mas chegará um momento que ele nos exaltará. A nossa humilhação diante de Deus não é em vão. Não é vergonha alguma se humilhar diante de Deus. Vergonha é ter conhecido a Deus e se prostrar diante ao pecado novamente e ser humilhado pelo seu inimigo. Não é vergonha se dobrar diante de Deus, vergonha é voltar a se dobrar diante do mundo. É voltar a se curvar diante do mundo, tendo conhecido a Deus. E o seguinte: mas prove cada um o seu serviço para com Deus, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Então, o melhor seria a gente se gloriar de Cristo e da cruz de Cristo, e não do nosso trabalho em si, ok? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, se você está sendo instruído por alguém com relação à palavra de Deus, participe-se dessas coisas que essa pessoa está te ensinando. Se ela está te ensinando a fazer boas obras, participe das boas obras. Se ela está te ensinando a guardar a fé, então guarde a fé. Se ela está te ensinando a viver para Deus, então viva para Deus. Ok? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também colherá. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não nos desanimar. Então, irmãos, ainda que a gente não colha bem nenhum, é melhor fazer o bem, não colhendo nada, do que você praticar o mal.
e colher o mal. Que não venhamos fazer o bem. Sai, neguinho, calma aí. O gato subiu aqui. Que é melhor a gente praticar o bem a nossa vida inteira, sem querer nada em troca e não recebendo em troca o bem que fazemos, do que fazendo mal, colhemos fartura. Porque que recompensa eu terei no céu se fazendo mal eu colher um suposto bem? E quem me dirá se esse bem que eu estou colhendo já não é a maldição? Compreende? Se esse bem que eu estou colhendo já não é consequência do pecado. Porque existe um certo pecado que Deus entrega os homens à dureza de seu coração. Existe um castigo de Deus que Deus entrega o homem para ser livre. Deus solta a rédea, Deus solta a lei que nos restringe, a lei da graça que nos restringe, a lei do amor ao próximo. Deus solta e deixa o homem livre como um cavalo selvagem para fazer o que quiser. Muitos se encontram nesse estado. E muitos disso passa a apostasia. A anomia total da lei. E há alguns que chegam a blasfemar, não tendo mais esperança de salvação. Do seguinte, ó. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ok? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se, ou seja, orgulhar-se na carne, esses vos constrangem, vos incomodam a se circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, com medo de ser perseguido por causa da cruz de Cristo, alguns judeus estavam instruindo outros irmãos a se circuncidarem, para que os próprios judeus não os perseguissem por causa de Cristo e os matassem, como mataram alguns profetas e mataram a Cristo. Então, alguns judeus estavam se escandalizando no evangelho de Cristo, estavam incitando outros irmãos a se circuncidarem para não sofrerem as mesmas perseguições por parte do povo judeu, dos judeus que não haviam se convertido. Eles trouxeram uma doutrina antibíblica do Velho Testamento, do judaísmo, para o cristianismo. E nisso estava se constituindo muito pecado, a ponto de que alguns estavam se circuncidando para não sofrerem as perseguições por causa de Cristo. Entende? Ele diz o seguinte: mais longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó. Ser uma nova criatura é mais importante do que se circuncidar e guardar toda a lei, porque isso pode servir para se ostentar, para se aparecer. Mas não queira se gloriar na carne de guardar os mandamentos. Antes, glorie-se na cruz de Cristo, que te salvou dos seus pecados, ok? Ele diz o seguinte, ó. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: se eu estou sendo participante dos sofrimentos de Cristo na terra, se eu estou sendo espancado, apedrejado, se eu estou sendo açoitado, preso, sofri vários naufrágios, fui arrastado depois de apedrejado, se eu sofri tudo isso por causa de Cristo, não sou um modelo para vós, para que vocês sigam também as pisadas de Cristo?
Paulo está dizendo o seguinte: nós aqui no Brasil, a gente não circuncida ninguém, ok? A gente não circuncida, embora haja cirurgia de circuncisão. A gente não circuncida. Mas nós cometemos um grande erro quando nós dizemos que devemos guardar a lei. Alguns homens que não entendem da palavra de Deus são tentados a tentar guardar a lei para a salvação, embora não se circuncidem no físico. Eles tentam se circuncidar guardando a lei. E podem acabar, de uma certa maneira, pensando errado. Pensando que Cristo quer que a gente guarde a lei para ser salvo. Cristo não quer que pratiquemos obras para a salvação. Cristo quer que pratiquemos obras porque é necessário que amemos nosso próximo como a nós mesmos. É necessário praticar o amor aos pobres. É necessário praticar o amor aos inimigos. Porque Cristo assim o fez. E Ele não o fez por obrigação. Ele fez por amor. E o amor seja sem fingimento. Ok? Então, irmãos, que não venhamos guardar a lei para sermos salvos. Que venhamos praticar as obras da lei por amor aos nossos próximos. Nos doando de corpo e alma. Nos doando por inteiro ao nosso próximo. E carregando, não negando, em carregar as marcas de Cristo, se possível for, no nosso corpo, ok? Sendo exemplo para o mundo e para os irmãos. Mas primeiramente para os irmãos. E logo depois ao mundo, resplandecendo a luz do Evangelho. Ok? Graça e paz. Amém?